Olá, bem-vindos à nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã e do grupo dos Jung. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos iniciar um tema polêmico que eu particularmente gosto muito, Tanto é que foi o tema do nosso simpósio 2020. Nós discutimos a exaustão o tema do trabalho. E para a nossa live de hoje a gente convidou uma das supervisoras da Clínica Social Brasil, analista de São Paulo, professora Mariana Sordan. Mariana, você está ao vivo? Olá, tudo bem, Jorge? Olá, Olá, boa Mariana. noite a todos. Ai, é Boa um noite a prazer. todos. A todos, a todas. Maravilha, Mariana, E esse é um tema Oi. espinhoso, a nossa pós-modernidade de trabalho, onde as pessoas estão muito perdidas, E eu queria começar polemizando, professora, Manda. A gente teve um dado, me chama muita atenção esse dado, O IBGE soltou em 2018, em novembro, que nós temos 12 milhões de jovens, 12 milhões e meio de jovens que não trabalham e não estudam. Uhum. A Nossa geração geração nem. nem isso mesmo, Aquela geração que quer peitinho, chupeta, que é nem isso, nem aquilo, Não é neném, não, é nem, Nem. Exato, um nenenzinho, Madeira, chupetinha, papai paga as contas, E aí a gente tem um colateral da nossa sociedade de consumo que gerou essa geração, que a gente está falando de um número bruto muito grande, 12 milhões e meio de pessoas. Brasília está com em torno de 4 milhões de pessoas, Goiânia tem uma faixa de 1,5 milhão. 12 milhões, gente. Tem muita cidade que não tem isso, não? Uhum. Aqui eu tô, por exemplo, né? Pois é, talvez seja a população bruta da cidade do Rio de Janeiro, É algo muito grande. Até tava me preparando aqui para falar só de trabalhadores informais no país, dado agora do IBGE também, agora do início de 2020, a gente está contando com quase 40% da população dos trabalhadores como informais, né? Então são 38 milhões de pessoas trabalhando na informalidade. Então a gente está falando de números muito grandes, né? Muito grandes. Cornelius, fala oi. Fala, galera, aqui o Cornelius. Fala oi, Cornelius. Dá tchau pra galera. Fala tchau, Ah, olha pessoal. só! Os meus 4 estão presos lá. O marido tá tomando conta dos 4. Não, aqui eles vêm e vão. Eles passam por aqui, é na guerra, Uhum, Mas uhum. então, por que isso está acontecendo? Por que o trabalho está em crise na nossa civilização? Eu acho que isso Ai, vem antes de pandemia, desculpa, isso vem antes de? Por que o trabalho está em crise na nossa civilização? Então, muito do que a gente pode pensar, assim, eu acho que vai. Aí vem a minha linha, né, de pensamento. Primeiro que, assim, é como você falou, é um tema extremamente amplo, né, gigante. A gente pode pegar aí pela visão do trabalhador, pela visão da organização, por uma visão social, enfim, né, cada um vai olhar para uma face desse prisma. Mas eu acho que uma das coisas que está acontecendo aí, né, frequentemente nas últimas décadas, né, é muito a questão da falta do sentido, né, falta do sentido do trabalho. Tem aí alguns trabalhos que vão falar sobre isso, né, do Senji Yoshida, né, aqui no Brasil, né, que vão falar um pouquinho disso. E aí outros na linha da psicologia social também, que vão começar a questionar, tá, mas por que exatamente isso, mas por que essas pessoas estão começando a perder o gosto pelo trabalho?
né? Então, assim, o que está acontecendo para que essas pessoas não se interessem mais pelo fato de trabalhar, né? Então, aí que a gente tem que tomar muito cuidado com a população que a gente está falando, sempre, né? Então, existe sim uma parcela aí da população, que é o que você trouxe, que está super preocupada em nem trabalhar e nem estudar, mas também existe uma preocupação em tentar entender o que está acontecendo com essas pessoas, que via de regra elas já começam a olhar ali e falar, bom, o que esse mercado de trabalho está me oferecendo? Isso é que é o grande ponto, né? Então, assim, qual que é o oferecimento que esse mercado, esse mundo de trabalho, né, como o Ribeiro vai falar, o que esse mundo do trabalho está me oferecendo? E aí ele começa a ver, assim, uma massificação, né, do trabalhador. Ele começa a ver aquele achatamento. E existem pessoas aí que têm condições de não se submeter a isso, né, que infelizmente não é a maior parte da população, é uma parte bem pequenininha. Mas existe aí um tanto de gente que já não está mais vendo mais sentido nesse trabalho, né, que já não está vendo mais nada que os faça crescer, né? Parece que, assim, muito do que a gente ouve aqui no consultório mesmo, é aquela coisa assim, eu sou mais um número, né? Eu não sou, para a empresa, não represento nada, eu faço trabalho de macaco, eu aperto o botão, né? Então, a gente está ouvindo muito desse discurso. Seria uma despersonalização do trabalho, professora? Seria uma despersonalização do trabalho, sim. Existem aí alguns autores que vão falar justamente disso, né? E aí acho que dá pra gente aliar, assim, dá pra gente combinar um pouco a teoria junguiana junto, né? Dá pra gente falar que, assim, tá, em que momento que esse inconsciente está podendo falar? Em que momento é que a função que esse indivíduo está exercendo tem condições de expressar a identidade dele? Não tem. Tem aquela massificação mesmo, aquele achatamento do trabalhador. Você não tem condições de ser respeitado o ritmo, ser respeitado a identidade. Qual que é o que em mim, a minha habilidade, o que eu quero progredir, o que eu quero exercer, o que eu quero transcender. Não existe espaço para o eu. Né? Existe espaço para a demanda da empresa. E por mais floreado que isso seja, né? Não venha me falar de Google, não venha me falar, né? Por mais floreado que isso seja, isso tem um preço. Uhum. É muito interessante, Mariana, o que eu fico vendo o tempo todo hoje, né? Eu vejo muitas duas queixas, né? Se liga no noticiário, o pessoal começa a falar, olha, tem tantos desempregados, né? Mas tem várias áreas da nossa sociedade também que se você precisar de um trabalhador, você não acha, né? Uhum. Esses dias eu Uhum. estava vendo o Senai, né? Formando novos padeiros, porque não tem padeiro em Goiás. É uma Uhum. escassez, né, de padeiros, né? E aí eu fui ver quanto é que era o salário era bom, né? Era na faixa de 3,5, 4 mil reais. Mas o padeiro tem que acordar às 4 horas da manhã, né? Enquanto a gente está, aliás, 3 horas ele está levantando para poder começar a fazer a massa, porque o pãozinho tem que estar pronto às 5, né? Uhum. Todo um cenário aí, né? De uma negativa daquilo que a gente colocou na chamada da nossa live, porque todo processo de trabalho é que nem a gente lava louça, né? Não tem fim. É Sísifo, né? Empurrar, Sísifo, isso. empurrar a rocha para cima o tempo todo, né? Você mal terminou, né? A gente vê isso na nossa área, né? Se atende 10, tem mais 10 na fila de espera, né? Ah, Uhum. sabe? Não tem fim no trabalho, né? O trabalho é diário até o período que você aposenta. Mas o que me chama a atenção é esse discurso que a gente poderia falar polar, cindido, né? Onde parece que não tem um diálogo entre os dois, entre a Uhum. oferta, né, e a demanda. Parece que a mão Uhum. esquerda não sabe dialogar com a direita, né?
Sim, sim, existe sim, mas aí a gente pode também de novo pensar num contexto, né, que vai dizer assim, tá, mas quais profissões, por exemplo, um padeiro, né? Assim, quais profissões são mais valorizadas socialmente falando, né? E aí que tá a coisa isso, fazer pão me agrada. Eu, por exemplo, Mariana, eu amo fazer pão. Eu sou louca por fazer pão. Mas tem gente que não vai, por ganhar 3.000, 3.500, 4.000 reais, não vai fazer o pão. Por mim, estaria feliz, mas assim, tem essas coisas, né? Assim, o tanto que esses trabalhos também estão sendo. Como que esses trabalhos estão sendo vistos? Acho que tem uma série de fatores, na verdade. Se a gente for parar para pensar, existe também uma certa cobrança, né, pela intelectualização. E aí, Marx já vai falar lá atrás, né, que essas profissões, elas vão sendo mais extintas, né? Elas vão sendo transformadas ao longo do tempo. Né? Então, existe uma coisa assim da consciência que vai sendo ampliada, né? Então, assim, da necessidade do estudo, me parece que quem estuda mais, né? Se é que dá para dizer assim, ele vai ser mais valorizado, né? Vai ter porque tem o Tamayo, ele fala isso, não é só o financeiro, é o valor do trabalho. Né? Então, assim, existem uma série de valores que o trabalho incute no indivíduo e que não está relacionado somente com o financeiro. Na verdade, o financeiro, se eu não me engano, não aparece nem nos 10 primeiros. Pra você ter noção. É interessante, professora, porque a gente está falando da individuação também, né? Da realização que o trabalho te proporciona, né? Exato, Tanto é que exatamente. eu tenho amigos que são músicos, eu sou músico na hora de folga, e eu vejo muita gente que não ganha lá essas coisas, mas abandona a profissão, mas nem com pancada, né? Você vai para olha, ele paga mal, o cara vai até meio cabisbaixo, poxa, mas vai, né? Porque ama a profissão, né? Tudo bem que, logicamente, tendo uma oportunidade melhor, ele não volta naquele barzinho que paga mal. Mas tem uma questão do amar o que faz acima do dinheiro, né? Sim, sim. Mas aí não é para todos. Isso é que é a questão, assim, isso que está incomodando muito a gente hoje em dia. Porque quantas pessoas, e aí vamos puxar, já que você falou, eu achei interessante, assim, vamos puxar então para a psicologia junguiana. Né? Então, assim, quantos estão ouvindo o chamado? Quantos? Quantos estão? Ah, professora, nessas horas está todo mundo surdinho, não é Ah, não comigo, é? sabe? Sabe? Não é comigo, tá todo mundo precisando de aparelho auditivo aí, né? Porque É verdade. hoje em dia eu brinco que o chamado ele tem que vir já falando Libras, né? Que o pessoal não quer escutar. É incrível como as pessoas estão desfocadas delas mesmas, né? Exatamente, exatamente. Então, é isso que a gente consegue observar. Então, o trabalho, ele tem que ser, né, isso, né, eu tenho visto, assim, quem que é realizado, né, no trabalho? Quem pode dizer que é realizado no trabalho? Quem, de alguma forma, está ouvindo esse chamado, né? Porque em que momento que toda a tua construção, né, diária, todo aquele labor, né, todo aquele trabalhar, aquele sacro ofício, ofício santo, em que momento que isso daí está sendo oferecido para alguma coisa, né, em prol do crescimento, em que momento que isso está sendo a oportunidade da impressão da identidade, né, em que momento que você está conseguindo colocar algo que é teu ali. Não. A gente também tem uma cultura que favorece esse tipo de coisa, né? A gente tem uma cultura que favorece muito mais os valores externos, né? O reconhecimento social, o dinheiro. Uma vez eu dei uma palestra e aí eu fiz assim, né? Era um linkzinho lá que eu passava e aí eles mostrava lá no telão, cada um votava, como era secreto, né? Cada um votava do celular e aparecia lá no telão a quantidade de coisas que mais apareciam, né? Quais os valores, por que que as pessoas trabalhavam. E eles foram colocando, em primeiro lugar, tá o dinheiro. Uhum.
Oi, professora. Oi, tá me vendo? Doutor, eu acho Aí. interessante isso aí que você está colocando, porque a gente está falando de um cenário de ilusões, né? Porque, inclusive, no nosso mercado da atualidade, todo mundo virou líder, todo mundo pode ser um case de sucesso, né? Pense em riqueza, Isso. 10 lições para você conseguir, né? Aliás, tem um mercado aí trilionário para poder iludir as pessoas, né? Oferecendo exatamente essa ilusão da vaidade, né? Olha, não vem que vai ser fácil, você vai aprender a tocar um instrumento e em 3 semanas você aprende a falar inglês, né? Sabe? Oi, oi, né? Oi. Difícil, né? É, é. A minha grande briga, Jorge, pessoalmente falando, a minha grande briga é mais com o mercado financeiro, né? Eu acho um barato aquele negócio, tá? É divertido, mas assim, é que o peso do discurso que é colocado ali é muito complicado. Você vai abrir o YouTube, Jorge, tem um monte de youtuber do mercado financeiro que vai te prometer pelo menos um vídeo, vai falar para você de como se aposentar antes dos 40, como se aposentar antes sei lá, dos 50, como se aposentar cedo. Então é vendido toda uma ideia, né, de que você tem que, olha só o absurdo, assim, você tem que se submeter às formas mais precárias de trabalho, sabe? As coisas mais absurdas. E tudo bem você estar doente psiquicamente, né, contanto que você ganhe o dinheiro suficiente para na idade X você se aposentar. Então, que situação é essa que a gente está vivendo? Quer dizer, em que momento que as pessoas também estão se questionando do assim, mas por que eu quero me aposentar cedo? Que, Uhum. que sentido que você está vendo na vida e no teu trabalho para você querer se aposentar tão cedo assim? Né? E aí você vai conversar com essas pessoas, você vai ver que todas elas odeiam a organização, odeiam o chefe, odeiam a função. Perdão pela expressão, professora, mas é uma genuína prostituição, né? Ela É está um pouco fazendo a isso. obrigação, a coisa que ela detesta, né? É, é. E, por E favor, isso. sem querer ofender as prostitutas, tá? É. E é importante a gente ver, né, o tanto que isso também está ligado à precarização do trabalho, né? Então, Sim, tem uma sim. onda, eu vou brincar aqui, uma moda, mas não é uma moda, é uma coisa muito séria, que é o toyotismo. Aquele tipo de trabalho just in time, não sei se você já ouviu falar. Então, a empresa, ela enxuga e estica conforme a demanda dela. Então, assim, se ela está precisando de mais trabalhadores, ela vai contrata via regime contratual, né? Então, isso faz com que muitos dos trabalhadores não tenham os direitos garantidos. Né? O que começa a acontecer? Aumenta o número de acidentes de trabalho, por exemplo, aumentou expressivamente o número de acidentes de trabalho, porque aí vira assim, a terceirização, né, que todo mundo está falando aí, que foi legalizada há alguns anos atrás, né, pelo presidente Michel Temer. É muito perigoso esse tipo de coisa, porque em alguns casos, raros os casos, ele é uma coisa boa, né? Você não tem um vínculo, você pode flexibilizar a quantidade de horas trabalhadas. Mas na grande maioria das questões, a gente está falando de precarização do trabalho, onde esse indivíduo ele não tem direitos, ele só tem deveres, ele vai trabalhar até altas horas da noite, ou ele vai se expor a situações de perigo, né? Então, é a uberização também, né? É aquela coisa que vem de acordo com a demanda. Né? O que eu acho interessante, coitada da empresa que cai nisso, porque ela vai ter um turnover altíssimo, ela não vai fidelizar os melhores colaboradores, né? E que você Uhum. falou, prejuízos da empresa vão ser gigantescos, né?
E é muito interessante. A gente tem visto várias empresas, inclusive, aderindo a essa massificação de trabalho, mas depois também o RH dessas empresas é uma loucura, né? Que a ação trabalhista é no 12, né? É o tempo todo chegando demanda, né? Uhum. Até porque ela não fideliza uma qualificação de boas pessoas no trabalho delas, né? Ela não está segurando bons funcionários, né? O precário é precário para qualquer sentido, né? Sim. Mas a empresa tá vendo lucro, né? Via de regra. Fez aquela tarefa que eu precisava, pronto. Então, eu concordo com você. Eu também acho que isso tem prejuízos para a empresa, mas a minha dúvida é quando que eles vão entender. Ou então, assim, quando que isso vai ser mais importante do que o lucro que eles têm com isso? Com esse enxugar o corpo de funcionários. Uhum. Isso eu acho que é um. Mas a gente está falando aqui de um processo, inclusive, que seria o espírito das empresas, né? E, de repente, até o gestor não está escutando o espírito da empresa, né? O que a gente poderia chamar até de missão empresarial, né? Falar, olha, pessoal, a gente tem uma meta, né? Até que era um conceito, até pouco tempo atrás, que a gente viu o pessoal falando, a responsabilidade social da minha empresa, né? Olha que coisa bonita, né? E, de repente, todo esse discurso, tudo isso que a gente está falando sobre o trabalho, joga tudo isso no chão. Né? Sim. A humanização das empresas, né? O capital humano. Né? Uhum. E aí, viraram tudo isso virou conceito de gaveta? Verdade. Tá aí uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, e aí eu tenho uma supervisora que ela me pega, assim, mas veja, existem sombras, as empresas também têm sombras, né? Então, Hum, eu acho que hoje em dia está muito na moda essa coisa do vender uma boa empresa, uma empresa para frente, né? Uma empresa que valoriza o funcionário, e tal. É claro que a gente também não pode meter o pau indiscriminadamente, né? Porque existe aí um certo movimento para tal, mas o que a gente sempre precisa ficar com a pulguinha atrás da orelha é assim o tanto que isso o tanto que a gente está falando realmente da persona, né? E o tanto que a gente pode estar ignorando um pouquinho a sombra. Se a gente for sim. pensar, é muito comum a gente ouvir é, da, de várias empresas isso. Mas a empresa é uma mãe. Tudo bem, a empresa é uma mãe, mas vamos lembrar que nós junguianos, a gente sabe que a mãe também tem sombra. Então, a sombra da mãe, ela é, né, é considerada bastante perigosa. Então, a gente não pode ignorar essas sombras aí das organizações, eu acho, né? A gente tem que sempre que ficar de olho, porque elas existem, existem. Uhum. E é interessante isso, porque de repente o trabalho pode ser também uma força sombria dentro do indivíduo. Em que sentido você diz? Sim, mas em que sentido você? Porque a pessoa não quer trabalhar nem com reza brava. É aquela coisa assim. Né? Se eu descobrisse quem inventou o trabalho, eu dava uma surra pelo pescoço. Né? Aí a gente cai no conceito do que é o trabalho. Aí a gente Sim. pensa o que é o trabalho, né? Porque não é só porque ele não é remunerado que não é trabalho. O que esse indivíduo gosta de fazer? O que ele se propõe a fazer? Muitas vezes pode ser um trabalho, né? Então, aí depende. É cada caso um caso, mas existe muito isso. E nesse pessoal que vai falar sobre ah, aposentadoria precoce, eles vão falar isso, eu vou deixar de trabalhar. Eu vou deixar de trabalhar. E você, mas o que é trabalho? Mas o que você vai fazer? Né? Eu acho que a gente sempre pergunta, mas o que você vai fazer? Eu vou me dedicar à horta. Eu vou finalmente colocar a minha lojinha para funcionar. Mas isso não é trabalho?
Agora sim, existem as pessoas que têm medo disso, né? O ideal é entender por que que tem, o que está acontecendo, o que está por detrás dessa situação, para fazer com que esse indivíduo não se mobilize. Mas, via de regra, eu perguntaria assim, o que é trabalho aí nesse caso, sabe? Sim. Professora, você deve também ter uma experiência ampla de consultório. E não é raro, às vezes, a gente encontrar com algumas criaturas que falam assim, você pergunta, tá, mas o que que você gosta? E ela olha para nossa cara, mas ela vai dizer, não sei, não sei. Não, mas tem que ter alguma coisa que você gosta. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Assistir série no Netflix. Uhum, E uhum. É, aí depende qual que é a demanda desse indivíduo pela independência. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, o quanto que esse indivíduo está a fim de ser independente, né? A gente sabe que a independência ela tem aquelas duas vias, né? Vai dar trabalho, mas ela é legal, por um outro lado. A dependência também. Ela é gostosa, você fica naquele ninho quentinho, você está sendo abraçado, mas ela também custa. Custa ficar ali. Então, eu acho que daria para ver assim, o que está motivando, na verdade, muito mais a indivíduo não lutar pela independência. Né? O que será que está acontecendo para esse indivíduo ficar ali, nesse ninho quentinho que não quer sair, sabe? Será que pode gostar? Será que isso realmente no consultório é corriqueiro, né? Será que pode gostar de alguma coisa? Será que é permitido a esse indivíduo? porque a gente vê pessoas até que já desenvolveram carreira sem se identificar com aquilo, né? A gente vê muito isso, por exemplo, minha família são administradores de empresa, o cara virou administrador, mas fala, você gosta disso? Ele pergunta, não, eu odeio aquilo, né? A gente vê muito Uhum, isso em bancário, a gente vê muito isso em pessoas que passam em concurso público. Aí você fala, tá, por que você prestou esse concurso, já que você odeia isso, né? Ah, porque dava uhum, dinheiro. exato, exato. Quais são os valores para o trabalho, né? Quais são os valores que essa pessoa atribui ao trabalho? Mas quando a gente vai pensar em carreira, né, em escolha de carreira, a gente acreditar que não vai ter uma influência social nessa escolha é uma certa ingenuidade, né? Tem uma grande influência. E aí que é importante a gente analisar qual é o grau da influência, né? Será que esse externo está falando muito mais do que esse chamado interior? Será que esse externo está falando muito mais alto do que está aqui dentro? Quando é essa a questão, via de regra, você vai ter uma pessoa que vai ser frustrada a um prazo não muito longo, né? Em um prazo não muito longo. Mas é tão interessante, professora, porque a gente fala tanto de individuação, e a individuação, na minha percepção, ela é orgástica, né? É uma coisa que te preenche, te fascina, mobiliza, né? Você fica hipnotizado, eu tenho que aprender a tocar violão, eu quero cantar, e a pessoa sai, vai com aquilo lá e dorme e sonha, né? E leva para terapia. Eu Uhum, brinco demais que a energia da individuação é quase que uma possessão, né? A gente é dominado por uma uhum, força, né? Ah, eu tenho que aprender a dançar, eu tenho que aprender a fazer pão, né? Eu quero sim. virar terapeuta, né? Você é possuído por uma energia, né? Mas por que, né, que tem pessoas que não liga, né? Ela não acessa, né? Uhum. Vai naquela meditação, aquela vidinha, tá muito sem graça, depois eu vou lá pro banco, assim mesmo, né? Xoxo, né? Sem graça. Exatamente. É.
Aí a Von Franz vai falar, né? A Von Franz, ela diz que a individuação ela é um chamado e que ela não está acessível para todo mundo, né? Então a gente não entra voluntariamente na individuação, né? Eu acho que isso pleiteia um pouco, mas não tudo da tua questão. Eu acho que tem também uma coisa assim da alienação, né? Fica difícil não usar essa palavra quando a gente fala de trabalho. Mas tem isso do automatismo, né? Você viver aquela vida dia após dia, e tem uma autora assim, muito interessante, eu não lembro o nome dela, vou pegar aqui, e que ela vai dizer assim, que é conveniente, é perigoso falar isso, tá, né? Mas vamos pegar aqui uma parte assim. Ela fala assim que é conveniente essa alienação. É conveniente o consentimento que o Sísifo dá para continuar, para os deuses, para continuar rolando a pedra. É conveniente. Por quê? Porque Sim. enquanto eu acredito que não é assim que é a vida, é assim que eu tenho que rolar a pedra, eu não me obrigo a fazer uma reflexão, que é um outro ponto primordial para a individuação, né? Eu preciso refletir sobre o que me acontece. Então, eu não reflito, por consequência, eu não mudo, eu não mato. Sísifo, vamos lembrar, ele negou a morte, né? Ele prendeu Thanatos. Ele não queria morrer. Então, o quanto que a gente acaba negando as nossas próprias mortes? Se eu acordar para esse cotidiano sem sentido que eu vivo, né, essa automatização, eu vou me obrigar a mudar. Será que eu quero viver essa morte? Às vezes, a angústia de viver essa morte é muito maior do que viver aquela vidinha automática. Sem graça, sem vontade, né? É mais do Exato. mesmo, né? Eu tô cantando Mas aquela música do Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, sempre igual. né? Sabe? Fica, né? Você fala com coisa mais sem graça, né? E para quê? Né? E é interessante que eu acho que a psicologia analítica ela traz para o centro da reflexão a individuação, né? O que que você que está assistindo você está fazendo aí com a sua vida? Você quer ser o quê quando Isso. crescer, né? O mais legal ainda, aquela frase que a gente usa quando alguém vai pensa em fazer o vestibular, você vai prestar para quê? Olha que expressão forte, prestar para quê? Né? Exato, Antes exato. ninguém presta, O que é trabalho, né? As pessoas, isso não é trabalho. Quem dá aula? Você dá aula, você trabalha ou só dá aula? Né? Aquela frase básica. eu escutei É, muito isso aí como músico. Ah, só você uhum, não trabalha, não, não, a gente, você estuda 8 horas por dia, caleja o dedo, né? Você tem que escutar muita música, né? Para poder ter a execução perfeita, né? É um trabalho desgastante, né? Desmonta equipamento, põe no carro, leva no lugar, monta equipamento, toca. Todo mundo está se divertindo, você está trabalhando. né? Ah, depois pessoa para casa feliz da vida, todo mundo bêbado, e você vai desmontar equipamento. Olha que coisa mais boa. Né? Que E lindo. não, né? Uhum. É isso mesmo, Jorge. O Ribeiro fala isso. Ele fala assim, caramba, né? Quando que vocês vão acordar para entender que trabalho não é só isso, né? Trabalho não é só aquela atividade acadêmica e as atividades X, né? Que são aquelas mais... isso é arcaico, mas até quando que vai se acreditar que somente aquelas atividades acadêmicas tradicionais que serão consideradas como profissão, como trabalho. A vida a vida, tanto que esse autor ele fala de projeto de vida, né? O projeto de vida ele começa lá atrás, ele começa no momento em que você entra na tua escola. Agora, é como que isso vai sendo valorizado? Como que esse projeto de vida ele vai sendo visto ao longo da vida desse indivíduo? Porque é isso mesmo. Aí o padeiro, por exemplo, né? O padeiro ganha lá.
que você estava falando, 3.500. E um administrador vai ganhar 3.500. Vamos ver, né? Um pleno aí. E aí, quem que vai ser considerado? Quem vai ser melhor visto? Então a gente tem que parar com essa ideia de acreditar que o trabalho só pode ser reconhecido por aquelas pessoas que fazem tem um alto exercício de consciência, né? O próprio Jung vai falar que isso tem um preço. Quanto mais próximo da consciência, quanto mais desenvolvido, mais longe da tua natureza você tá, né? Mais longe dos teus próprios conteúdos, mais longe do tal do chamado, né? Mais longe do self que você tá. Quer dizer, você tá vivendo num mundo que... Será que ele existe? Ilusão! Chegamos na palavrinha mágica. Será que esse mundo existe? E aí a gente vê, inclusive, muita gente, por exemplo, fazendo faculdade de Direito, formando em Direito. Aqui em Goiás, professora, temos nada, 60 mil bacharéis em Direito, formados que não dão conta de passar na OAB. É muito comum. E aí a gente vai falar, poxa, peraí, o que está acontecendo? É faculdade demais, é estudo de menos, a OAB está sendo exigente ao extremo, o que está acontecendo, né? Você sabe, bem você ter falado isso, você sabe que foi feita uma pesquisa recentemente que apontou que 42% dos estudantes de faculdades particulares de São Paulo, 42% quando chegam no segundo ano, não estão satisfeitos com o curso que escolheram. 42%. É muita gente. Olha lá, tem alguém falando aqui, ó. Alter Sapiens tá falando, eu estudo direito, mas eu só quero o diploma. Olha lá. Ouve teu chamado, Alter. Ouve teu chamado, o que você gosta. Isso é a coisa mais comum que tem hoje em dia. É muito complicado isso. E eu estou assustadíssimo porque hoje todo jovem adolescente quer fazer medicina. Parece que não existe curso, né? Medicina. Aí você pergunta, você está afim de ficar dando plantão de madrugada, né? Aquela coisa toda. Na hora que você fala de escrever o trabalho, parece que eles entram em colapso, né? Não, mas é porque eu tenho que morar num condomínio de luxo, eu tenho que ter um carro importado. Né? Parece que eles não conhecem a história da medicina, que tem muito médico que não é esse case de sucesso. Né? Você tem os que ganham muito bem, mas uma boa parte não. Né? E aí? Então, O que a gente faz com toda essa ilusão, professora? a gente, primeiro, em algum momento, você vai se dar com a realidade, né? Ela é inexorável. O mundo, ele vai apresentar as verdades do próprio mundo, né? Ele vai mostrar ele vai se revelar, acho que essa é a palavra, né? Ele vai se revelar. E aí que a gente vai ver o que realmente faz parte, o que não. Mas eu acho que daí que tá, né? O que você foi atrás disso? O que você sente que você tá endossando disso que você escolheu, né? O que você acha que isso que você escolheu tem a ver consigo? Em São Paulo tem muito, assim, em grandes centros, mas em São Paulo eu sei que eu tenho bastante notícias disso, do quanto que está crescendo a quantidade de gente que vai para a carreira, por exemplo, de tecnologia da informação, achando que é um trabalho super fácil, então que você vai sentar na frente do computador, vai ganhar rios de dinheiro, e é isso. E esse vai ser o trabalho. E não vai precisar conversar com pessoas, isso é o que eu mais ouço. Não é verdade. Você vê que o mundo, ele começa... Em algum momento, se você não parou para se ouvir, se você não parou para ouvir a realidade das coisas, em algum momento ela vai se revelar. Aí vem as frustrações. E a impressão que me passa, professora, é que está muito embutido. Essa questão da ilusão no espírito do tempo, né? Pegando lá o livro vermelho do Jung, né? O tanto que a sociedade está mobilizada, de um lado, pela ilusão, no outro, assim, pela questão do se der trabalho eu não quero não. Né? Se for dar qualquer complicação, não quero não. Eu só quero alegria, né? Só quero festa, só quero...
quanto que isso não é essa... É o que você falou lá, né? Quando a gente está no caminho da individuação, a gente chora lágrima de sangue, mas a gente está lá. Faz sentido. E aí, quando não te faz sentido, você vai trabalhar tudo isso para quê? Não vai. E aí que tá, não vou. E aí, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei para onde que eu vou, se eu não me faço aquelas perguntas lá que Jung fazia, né? Sou eu uma questão proposta ao mundo. Se eu não faço essas questões, como é que eu quero alguma coisa que seja verdadeira, que seja sólida, duradoura, né? Como é que eu quero alguma coisa que me preencha, né? Tem isso também. Essa falta de apreço pelo trabalho está muito relacionado com essa falta de saber quem eu sou para saber o que, que eu espero desse trabalho, né? E acho que esse mundo líquido, vamos citar Bauman, que o mundo líquido também contribui muito para isso, né? Sim, sim, muita dissolução de muita coisa, né? Eu Exatamente. acho. E tem outro autor também, me chama Fezoli, também no Tempo das Tribos. Ele fala sobre essa crise da individuação, né? Desse esfacelamento também da identidade, né? Uhum. É Uhum. bem interessante, né? Professora, mas e aí? E para quem está assistindo a gente aí, que está, né, pensar um pouquinho, o que, que pode ser feito para se fazer algo diferente, para não cair nessa esparrela, para não dançar dentro dessa alienação coletiva, né? Hum. Muito legal, Jorge. Eu sou muito fã da orientação, né? Orientação profissional, né? Eu sou muito fã, acho que tem gente muito boa no mercado. E não é, mas isso é caro. Não. Hoje em dia existe até lá na PUC São Paulo, existe orientação profissional e de carreira online de graça. Mas eu acho que é o quanto que quanto se está disposto a realmente entrar em contato com isso. Porque o que o processo de orientação vai fazer? Ele vai botar você a pensar exatamente isso. Olha, a realidade do mundo do trabalho é essa daqui. Qual que é a tua realidade? Qual que é o nível de esforço que você está a fim de empregar? Né? O que que você o que você gosta de fazer? O que que você está disposto a fazer como hobby? O que que você está disposto a fazer como trabalho? Né? São coisas que vai te botando para pensar, porque eu acho que assim, muito hoje em dia, muito desse mundo do trabalho acaba absorvendo gente que nunca parou para pensar sobre. É claro que a gente tem uma história que favorece isso. Né? Então, se você for ver como é que as pessoas escolhiam as profissões ao longo do tempo, você vai ver que está muito pautado, por exemplo, assim, muito lá atrás, em religião. Então, quem escolhia as profissões eram os grandes curandeiros das tribos. Né? Lá depois era aquela uma questão de hereditariedade. Então, se meu pai era padeiro, eu também tenho que ser. E o meu filho será também. E por aí vai. Né? Então, hoje em dia, um pouquinho mais adiante, existe a questão da estabilidade do emprego. Aliás, isso é um conceito muito interessante. Existia a questão de estabilidade. Qual é o emprego que vai me oferecer maior estabilidade? Né? Qual é o emprego que vai me manter ali por mais tempo, né? A vida inteira. Hoje em dia, a gente não tem nem estabilidade mais, nem pajé, a gente não tem coisa nenhuma que oriente a gente de alguma forma. Então, se a gente também não tiver essa organização, né, interna, proporcionada de repente por um profissional, como é que a gente faz? A gente está suscetível ao quê? Ao Instagram, às redes sociais. Então, quais empregos que são mais valorizados, né? Quais empregos que são mais bem vistos? Então, eu acho que é muito importante a gente fazer uma orientação, fazer terapia, né? Como psicóloga, eu vou bater nessa tecla. Professora, tem um ponto aqui que eu estava pensando, que você foi falando, me veio à tona,
esse movimento transgeracional, onde o trabalho, o emprego vira meio que uma maldição de família, né? Bisavô era sapateiro, né? Vovô sapateiro, papai sapateiro, você respeita a linhagem, né? Você respeita a tradição da família, né? Então, tem também essa questão da transgeracional, até de uma certa importância. Nós somos uma família de médicos, nós somos uma família de advogados. Respeita, senão o pau quebra, né? Exato. Eu acho que esse, pelo menos na minha experiência clínica, eu acho que esse é o maior atravessador que se tem, viu? Na minha experiência, né? Definitivamente. Nós somos uma família de, ou então vai ser muito melhor que você faça, é muito mais seguro. Geralmente a palavra mais utilizada é muito mais seguro que você vá para esse caminho. Então, tem uma moça que fala, eu estava até procurando ela aqui, que ela fez um artigo muito interessante do quanto que a família atravessa, sabe? Assim, a família talvez seja, se não o primeiro, o segundo fator mais importante na hora de fazer essa escolha profissional. E isso é meio complicado, né? Porque vira uma maldição de família, né? A Exato, pessoa vai trabalhar odiando aquilo com todas as forças, né? exato. Nossa, isso é muito comum, aquela pessoa que vai acordar. É o oposto daquilo que você estava falando, né? Das pessoas que não têm vontade zero, têm vontade zero de trabalhar. É o oposto, né? Então são as pessoas que vão trabalhar a qualquer custo. É Sísifo mesmo. Eu vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Mas por que você está fazendo isso? Porque é assim que é. Né? E isso é comum a gente ouvir, né? É porque é assim que é, mas o quanto que isso está de acordo com o que você espera, o tanto que como que você chegou aí nessa decisão? Ah, era assim, porque tinha que ser. É aí que eu falo, né? Tá aberto, será? A ouvir o chamado? Nós estamos aqui discutindo sobre o trabalho, a questão do eros, da alma. Cadê a sua alma com o que você faz na vida? Cadê a Exato, alegria? Cadê o tesão de trabalhar? Cadê a força de vontade? Né? E é exato. interessante que eu, particularmente, confesso que no meu consultório eu fico muito incomodado quando eu vejo esse discurso atravessado, né? A pessoa longe dela mesma, né? Sem perceber aquilo que é o chamado do próprio espírito dela, né? Aliás, acho que qualquer terapeuta com mínimo de juízo se incomoda com isso, né, professor? É, muito, muito. A gente salta da cadeira, né? Quando a gente ouve esse tipo de coisa. Dá vontade de dar um E, grito, né? Escuta sua alma, pelo amor de Deus! oh, se dá! Mas você sabe que não tem para onde fugir, né? Tem uma coisa é mandatório, né? Tem consequência, você negou, você vai pagar uma consequência por isso, né? Você está negando o teu espírito, você está negando tua alma, você está negando tua existência, algum, alguma coisa você vai pagar, alguma coisa você vai dar em troca. Então, o que que a gente vai ter aí, né? A gente vai ter depressão, a gente vai ter ansiedade, a gente vai ter síndrome de burnout, né? Quando a pessoa já não... Que é bem isso, né? Ela já acorda já não querendo ir trabalhar, aí, quando vai trabalhar, ela tem medo, ela tem ansiedade, né? Todo aquele quadro de ansiedade. Ela chora porque ela tem que trabalhar no dia seguinte. O domingo, à noite, a hora que começa ali o Faustão, já vem aquela angústia, começa a ter pesadelo com o trabalho. E você sabe, Jorge, que a gente também tá. Isso eu acho importante a gente falar. A gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, a sociedade, pelo menos nos grandes centros urbanos do Brasil, tem muito uma cultura do workaholic. E é muito legal ser workaholic, né? É muito valorizado, é muito bonito ser workaholic. Onde a gente vai parar? Né? Quer dizer, você tá vendendo tua vida no trabalho de Sísifo, né? E achando isso bonito.
Mas você sabe uma coisa que eu percebo, professora? Me corrija se eu estiver errado, por gentileza. Normalmente é workaholic, né? A pessoa que não ama o trabalho. Porque quando a gente gosta Uhum, muito de uma coisa, você vai até trabalhar um pouco a mais tranquilo. Não vai te fazer mal, né? uhum, Ou seja, né, o cara que, por exemplo, ama de verdade a música, se ele tiver que trabalhar 10, 12 horas com música, esse final de semana eu tive estava junto com uns grandes produtores musicais de cinema brasileiro, né, o cara é renome até fora, né, o cara tem trabalhos em Hollywood, Escambau A4. Você vê ele falar de música, é uma delícia conversar com o cara que você percebe, pô, tá dentro do, tá aqui, ó, né, tem uhum. espírito. Você percebe que o cara, ele falou claramente, Jorge, ó, tô com 4 projetos que eu tenho que entregar, vou ter que agarrar aí uns 2, 3 meses aí pesado, né? Tá? Então, agora, você percebe que o processo passa a ser patológico quando a pessoa vira workaholic só por causa de grana. Exato, Né? exato. Ela não Ou entrou, status, né? né? Ela não está aqui, ela está aqui, né? Exato. Ah, tá fugindo de alguma coisa, né? Não tem como a gente não. Porque assim, acho que existe uma entrega no. Existe uma entrega para o trabalho que a gente precisa. E é por isso que é tão complicado, né? É tão trabalhoso. Porque tem uma entrega, tem algo de si que você está colocando aí. Agora, assim, um nível é sustentável. Acima disso, não. Não. E é o que você está falando. Aí, para quem? A quem que você está servindo? Que senhor é esse? Né? Aí tem a questão financeira, que é como eu falei lá, minha grande briga lá com o mercado financeiro, é aquele discurso. Ou então a coisa social, né? Ou então é um despejo mesmo de angústia, é um não olhar para a própria vida, tá enfrentando muita coisa difícil e por isso vai descontar lá no trabalho, né? Que vira aquela coisa daquela morte simbólica que não pode acontecer, né? Porque se eu olhar para isso, se eu me atentar, eu vou ter que tomar uma atitude, eu me enfio no trabalho, então. E é interessante isso, né? Professora, nós estamos entrando nos nossos 10 últimos minutos. E o Ah, nosso Instagram ele é cruel, né? Bateu o horário cheio, ele cai. despenca todo mundo. Ele é até sem educação, né? Ele podia ser um pouquinho mais gentil, né? Mas não. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais das suas considerações finais, né? Falasse um pouco dessa questão da tua visão dos nossos tempos. Uhum. Eu acho que é importante que a gente se atente, né, a esses pequenos sinais do eu não quero acordar para trabalhar. Eu preferia estar fazendo qualquer coisa do que estar lá no trabalho. Esses ataques de ansiedade. E principalmente a gente entender que geralmente quando a gente não está se dando bem no trabalho, ok, tem uma coisa lá, né, que precisa ser vista, mas a gente se atentar para o oposto, como é que está a nossa vida pessoal? Então, eu dou sentido para o meu trabalho, eu descubro o sentido do meu trabalho a partir do meu sentido da vida. Né? Então, como é que eu vou entender o que é que eu estou buscando no meu trabalho se eu não sei o que eu estou buscando fora dele? Eu não sei quem eu sou, eu não sei a quem eu sirvo, né? Eu não sei quais são os meus verdadeiros valores. Então, eu acho que a questão do trabalho, ela fundamentalmente, isso para quem tem as condições de escolher, né, e se movimentar na carreira, é pensar que precisa fazer um movimento para dentro, o que é que me faz sentir? E essa pergunta é extremamente difícil. É extremamente difícil. Mas veja, olha a morte simbólica que precisa acontecer. Né? Eu me voltar para essa pergunta me obriga a tomar uma atitude, me obriga a matar algumas coisas dentro de mim. Mas isso tem um final bom. Né? Isso tem um final satisfatório. Né? O bom seria o satisfatório.
né? E principalmente existem recursos hoje em dia que podem ajudar as pessoas a olhar melhor para essa questão, né? Então tem os orientadores de carreira, tem para quem já iniciou, né, já trabalha há algum tempo, quer fazer uma movimentação de carreira, o nome é esse. Existe gente especializada nisso, então quer dizer, você não está sozinho. Infelizmente, só comete uma boa parcela da nossa população, né, por desinformação. Então, eu sugiro altamente que vá buscar quem eu sou, onde que eu tô, o que que eu tô fazendo aqui, qual é o meu sentido, né? Parar um pouco, ao invés de continuar rolando essa pedra lá para cima, né? Então, eu no meio do caminho falo, mas por que que eu tô fazendo isso? O que que isso está de acordo comigo? Onde que eu vou chegar? A quem eu sirvo? Né? A Verena Castro, ela fala lá, o Ribeiro também fala isso, o trabalho ele tem que ter um fim social. Uma coisa que eu ouço muito dentro do consultório é aquela coisa do eu sou só um número, né? Eu tô batendo, como fala, apertando o botão, né? Eu sou um macaco que fica no meio, na linha ali de produção, né? E eu não sirvo a nada, o meu trabalho não faz diferença nenhuma no mundo. E como é triste ver as pessoas trazerem isso no consultório. Então, uma vez que isso acontece, vamos parar para pensar, vocês não estão sozinhos. E é importante a gente ter essa. Aliás, eu brinco demais que a psicologia analítica ela tem sempre essa pergunta, né? Para quê? Qual que é o sentido disso tudo, né, professora? Uhum, uhum. E o que eu estou aprendendo com isso? Porque por Sim. mais descontente que eu esteja, né, aí vem uma outra linha do trabalho que eu adoro trabalhar, né, dentro do consultório, que assim, o que é que eu tenho para aprender com essa situação que está me acontecendo? O que eu estou vivendo dentro dessa organização, ou dentro desse trabalho, que tem a ver com a minha vida lá fora? Né? Quantas situações dessas eu estou suportando fora dali da organização e que me permitem estar achando normal dar conta desse tipo de situação. Então é a gente pensar, eu acho que assim, é parar para pensar, parar para refletir, sair da alienação. E isso é muito difícil, porque a gente tem um sistema que vai fazer com que a gente fique alienado mesmo, porque essa alienação serve a alguém, né? Esse achatamento do trabalhador, essa não permissão da identificação, né, da expressão da identidade, ela tem uma função, mas é perceber assim, será que eu tenho oportunidade de sair disso? Se eu tenho, por que eu vou ficar? Muito bom, professora, muito, muito bom. Pessoal que está assistindo a gente, eu queria até pedir licença, porque esse é um tema dentro da nossa psicologia que não tem fim, né, professora? Discutir Não trabalho. tem. A gente pode já pensar um terceiro, quarto, quinto programa da série, Opa. porque, né? Ah, é Assim, muito legal. nesses 3 minutos que faltam, falar, né, do Eros no trabalho, né, o amor no trabalho. Tá? E pedir Uhum. também já para você fazer sua despedida, professora, que a gente tem mais 3 minutinhos. Então, para falar do Eros no trabalho, em três Isso. minutinhos, 2 minutinhos. Ah, acontece quando eu consigo ver uma função, né? Acontece quando eu consigo ver aqueles elementos que eu encontro naquele trabalho, né? Mas que possam combinar com a minha vida, né? E que possam me fazer transcender e principalmente contribuir. Né, sair daquele trabalho individualizado, sem função, né, só tem o acúmulo do bem. Né. No mais, agradeço demais o convite, foi muito bacana ter vindo aqui, é um prazer dividir, a segunda vez que a gente está dividindo tela, e é muito bacana fazer esse par com você, Jorge. Muito Professora, obrigada. o nome do Instituto Eros da Almacém, Grupo dos Jungianos de Brasília, a gente que agradece, né? Professora Mariana Sodran de São Paulo, né?
também é uma das supervisoras da nossa Clínica Social Brasil, né? Logo, logo vai estar dando aula com a gente em alguns cursos, né? Vamos lá. Mas Vamos. muito bom, né, estar com vocês aqui nessa noite refletindo sobre o trabalho. Galera, pensa aí o que você pode ser útil na vida. Eu acho que essa questão da Exato. utilidade, né, de auxílio ao próximo, de fazer alguma coisa na vida, é muito legal, né? A gente poder encostar a cabecinha no travesseiro e falar, pô, hoje eu fiz alguma coisa, né? Não só Ajudei por mim, alguém. mas por alguém. Maravilha, é isso aí. Né? Trabalho voluntário também conta, tá? Pronto. Hã? Trabalho voluntário também conta, também é trabalho, não é só porque não é remunerado que não é. Ajuda demais também, né? É isso aí, tá? Um Pessoal, beijo, né, obrigada a todos. logo, logo essa live vai estar, né, com todas as outras que a gente já produziu, lá no nosso canal no YouTube também, tá? Vai lá, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilha. Pessoal, até a próxima. Com Deus. Beijo, tchau, tchau, obrigada a todos. Ou todos e Obrigado a todas, todos. ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peraí que eu ainda não consegui. Como é que tá lá a pancadaria? Peraí. Tá ao vivo aqui ainda. Meu Deus.